Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos aí ministrar mais uma resolução do CONTRAN para vocês. E agora chegou a hora da resolução 290 do CTB, né? O que trata essa resolução 290? Um assunto curto, um assunto tranquilo, né? Um assunto que com certeza o aluno nosso não vai ter dificuldade, ó. Disciplina A, inscrição de pesos, ó, inscrição, quem escreve, escreve alguma coisa em algum lugar, de quê? De pesos e capacidades, né? Essa inscrição nada mais é do que isso aqui, ó. Vou passar aqui para você, depois eu volto, ó. Olha aí, né? Essa identificação aqui que tá dizendo aqui, ó, o CMT, o preço bruto total, capacidade, a tara, né? Capacidade volumétrica, produção, chassi, modelo, é uma placa de identificação que os veículos vão ter que ter. Então, este é o objetivo final aí dessa aula, né? Agora vamos aqui bater artigo por artigo dessa resolução. Primeiro, disciplina inscrição, aquele tipo de inscrição que eu acabei de passar para vocês, né? De pesos e capacidades, ó. Pesos e capacidades, ó. Olha aqui, ó. Capacidade, peso bruto total, tá vendo? Peso e capacidades, né? Então tá aqui para a galera aqui essa informação, né? De quem? Para quem? Vem comigo. Para veículos de tração. Opa, olha, primeiro tipo de veículos. Ó, veículos de tração, isso aqui é a classificação. Veículos de carga e veículos de transporte coletivo, de pessoas, né? Então essas três classificações de veículos aqui, obrigatoriamente deverão conter esse tipo de placa, né? De acordo com os artigos 117. Professor, o que diz o artigo 117 do CTB? Primeira coisa, o artigo 117, né, é o artigo que faz parte do capítulo dos veículos, né? Um dos capítulos aí importantíssimo, né? Dos capítulos dos veículos, né? E lá no capítulo dos veículos, ele faz parte do quê? Da identificação dos veículos. Inclusive, é o último artigo aí, salvo engano, deste capítulo. O que trata lá? Vamos lá. Os veículos de transporte de carga. Carga. Opa, carga, bateu, né? Coletivos de passageiros. Coletivo de passageiro, bateu. Deverão conter em local facilmente visível. Opa. Em local, ó, facilmente visível, a identificação, né? A inscrição, ó, a inscrição indicativa de sua tara, né? Da sua tara. A gente já estudou isso. Professor, o que é o tal do tara, professor? O tara nada mais é do que o peso próprio do veículo, né? Peso próprio do veículo. Facilita muito a fiscalização. Do peso bruto total, né, PBT, né, ou PBTC, combinado, né? Então tem que conter aqui, ó, o PBT, né? Claro, se for articulado, não articulado, ou o PBTC se for articulado, né? Capacidade máxima de tração, aqui, né, CMT, ó, tração, e de sua lotação, caso passageiro, né, lotação, vedado o uso em desacordo com a sua classificação. Ou seja, então, essa aqui é a resolução de regularização dessa situação bem específica aqui do nosso artigo 117 do CTB, né? Então vem comigo. Então aqui as informações aqui, ó, capacidade, preço bruto total, né? Aqui, ó, CMT, capacidade máxima de tração, né? Capacidade, ó, 32 mil quilos, ó, PBTC, ó, carga bruta total combinada desse Mercedes aqui, 32 toneladas, né? Total, eixo traseiro 1, eixo traseiro 2, né? Aí, ó, o peso por eixo, né? Total combinado, né? Soma-se tudo isso aqui, ó. Então isso aqui é por eixo, né? Então essa aqui é a fabricação aí desse veículo, né? Então vem comigo, vamos lá. Artigo 1º, tá? Vamos lá. Ficam, atenção, referendadas as deliberações 64 de 30 de maio de 2008, publicado no DOU, Diário Oficial da União, no dia 2 de junho de 2008, e 67 de 2008, publicado em 18 de junho de 2008, né? Ok, sem muitas informações aí, né? Vamos lá. Para efeito do registro, licenciamento, circulação dos veículos de tração,
carga e do transporte coletivo de passageiros deverão ter indicação de suas características registradas para a obtenção do CAD, Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, de acordo com os requisitos do anexo desta resolução. Claro, então eu estava dizendo o seguinte, nessa resolução nós temos o anexo, e o anexo inclusive é maior do que a própria resolução. E a gente vai bater dispositivo por dispositivo lá do anexo. O que está falando aqui? Para registro e licenciamento, né? Não só registrar e licenciar, e também o quê? Circular esses veículos, né? Você tem que ter registrado, você tem que ter o quê? O CAT. Que é o CAT, o que é o CAT? Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Bacana. Então, é um equipamento obrigatório aí, a indicação de suas características daquela plaquetinha, né? Para efeito de fiscalização, independentemente do ano de fabricação do veículo, deve-se considerar como limite máximo de PBTC, né? Peso bruto total combinado. E o valor vigente da resolução do CONTRAN 210. Olha ela aí. Né? Olha que resolução importante, né? Resolução 210 aqui. Né? Então, lá na resolução 210, nós temos aí o peso. Ele trata de dimensões e pesos, né? Pesos, inclusive, nós temos o peso bruto total, ou peso bruto combinado, e o peso por eixo, né? Então lá tem toda a anotação em relação a isso aí. Agora é importante você ter seu papelinho, né? Olha aí, né? Todas essas anotações, cara, resolução 210, 211, 253, 258, perdão, e a 520 são importantes, né? Ou sucedâneas, ok. Respeitadas as combinações de veículos indicadas na portaria tal, ou suas sucedâneas, desde que compatíveis com CMT. Tá? Então, ou seja, está dizendo o seguinte, né? Que o peso combinado aqui tem que ser compatível com a capacidade máxima de tração. Ok, né? Está aí, tração conforme definidos nessa resolução, declarados pelo fabricante ou importador, mesmo que, por efeito de regulamentos anteriores, tenha sido declarado de um valor de PBTC distinto, né? Ou seja, o artigo 3º desse tamanho, resumindo qual que é a moral, qual que é o comando que ele passa para a sociedade, ele diz o seguinte, que para o PBTC e para o CMT, ele tem que estar de acordo com a resolução 210 e o fabricante tem que atender essa especificação aí, não só o fabricante, mas o importador dos veículos, né? Parágrafo único, né? Para efeito de fiscalização dos CMVs, o que é o CMV? Combinação de veículos e cargas, né? Falou em CMV, o aluno vai ter que lembrar lá da nossa aula 211, que fala do quê? Da AIT. Detentora de AIT, autorização especial de trânsito, emitida conforme resolução do CONTRAN 211 ou suas sucedâneas, prevalecem as informações de pesos e capacidades. Só um pouquinho, vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Ah, professor, você está indo muito rápido nessa aula, professor, e aí tem algumas coisas que você não explicou. Então é o seguinte, cara, essa resolução, você tem que seguir uma ordem, tá? Para você entender esse assunto com propriedade, você vai ter que assistir primeiro a aula da resolução 210, depois a aula da resolução 211, terceira da resolução 520 e finalmente a resolução 258, né? 258 ou 253. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho aí. Aí vem o papelinho. O papelinho serve para isso, né? Resolução que fala da tolerância, né? Opa, cadê aqui, professor? Vem a resolução aqui da tolerância, né? Da resolução 258, isso mesmo. Ah, memória falha de vez em quando, né? Você tem que assistir esta sequência de aulas, né? Aí você vai ter, porque nessa a gente vai falar da ET, tudo, a gente vai falar de várias coisas, né? Então o que está dizendo esse comando aqui, né? Está dizendo o seguinte, né? Que aqui tem um veículo, né? Né? Então vamos lá, você tem um veículo, tá? Você tem um veículo, né? Esse veículo tem uma plaquinha de identificação, lá contando todos os valores. Tá? Então aqui. E esse veículo, tá? Vou colocar aqui o situação 2, você tem um documento escrito AET.
Aí tem informações divergentes. Dos dois documentos, qual que deve prevalecer? Isso que tá, esse que eu comendo. Vamos lá, ó. Para efeito de fiscalização, tá, ok, de CV6, detentoras de AETs. Então o carro tem que ter um AET. Se ele está numa AET, ele caiu na resolução 211, bacana, né? Ok. Ou sua sociedade, prevalecem as informações de pesos e capacidades constantes na IT. Então vai prevalecer isso aqui, no que é plaquetinha, né? Por quê? Porque esse aqui é um documento mais seguro, é uma via sacra para você conseguir um documento desse, e um documento desse tem validade de 1 ano. Olha aí. Com exceção, ou seja, apenas, né, esta linhazinha aqui, né, que vai prevalecer, exceto o CMT, que é a capacidade máxima de tração fornecida pelo fabricante do veículo ou importador do veículo. Então, isso que está dizendo, na hora de uma fiscalização, se você tem uma AIT e tem uma plaquetinha e for de valores divergentes, você vai ficar com a AIT. E isso tudo para explicar só isso, né? Ah, professor, bacana, é difícil entendimento. Não, você vai pegando prática, cara. Eu falo para vocês que eu tenho uma facilidade enorme, enorme de explicar legislação, cara. Por quê? Porque muitos anos, eu professor de legislação aqui da lá concurso há muito tempo, e eu gosto disso, né? Eu gosto de entender, aí eu vejo os fatos da vida, assim, na vida real, isso aí é tal coisa, olha que coisa interessante, e trago isso para a aula. Bacana? Então tá pago aí o parágrafo único do artigo 3º. E agora, prof, o artigo 4º, vamos lá. Ele fala da responsabilidade pela inscrição e conteúdo dos pesos e capacidades conforme estabelecido na ANEEL. Ou seja, né, quem vai ser o responsável, tá, pela inscrição, tá, o que colocar lá, e o conteúdo, inscrição é pregar lá no carro de quê? Da plaqueta. Então isso aqui é o artigo 4º, né? Professor, quem que vai ser o principal responsável? O fabricante ou o importador do veículo. Quem fabrica o veículo vai ter que colocar essas informações básicas aí de inscrição e conteúdo da plaquetinha do veículo, né? Do fabricante ou importador, fabricante ou importador, quando se tratar de veículo novo, acabado ou inacabado. Então ele é responsável, né? 2. Fabricante da carroceria, ele fez um semi-reboque, ele fez um reboque, né? E outros implementos em caráter complementar ao informado pelo fabricante ou importador do veículo, ok, né? Do responsável pelas modificações, aqui o carro já está rodando, ele sofreu uma modificação de medida, claro, esse cara que fez a modificação, ele vai ter o quê? Ele vai ter que ir lá informar, mudar a plaquinha, né? Quando se tratar de veículo novo ou já licenciado que tiver sua estrutura ou número de eixos alterados ou outras modificações previstas pelas resoluções 592 e 593 ou suas sucedâneas, né? 592 aí, né, ela trata de alteração do veículo. E, finalmente, última responsabilidade para inscrever a placa, inscrever o conteúdo é o proprietário do veículo, conforme estabelecido no artigo 5º. A gente vai trabalhar o proprietário daqui a uns instantes, né? Vem comigo. Parágrafo único. A adequação da inscrição dos pesos e capacidade dos veículos em estoque e em fase de registro e licenciamento deverá ser realizada pelos responsáveis mencionados no inciso 1, 2 e 3. 1, fabricante e portador. 2, fabricante da carroceria. 3, é o cara responsável pelas modificações deste artigo, no prazo de 60 dias contados a partir da data da publicação da resolução, mediante o fornecimento de plaqueta com os dados nela contidos, né? Então tem uma plaqueta, né? Ok. Agora, o artigo 5º, né? O artigo 5º vai ser de responsabilidade de quem? Do proprietário. Para os veículos em uso, olha aí, os veículos em uso, tá? E os licenciados até a data da entrada de vigor dessa resolução, que não possuam inscrição dos dados de tara e lotação, tá? Fica autorizada a inscrição dos mesmos por pintura resistente ao tempo na cor amarela sobre fundo preto e altura mínima dos caracteres de 30 milímetros em local visível na parte externa do veículo.
Então, aqui para esses veículos, para os veículos novos, claro, isso aqui essa resolução aqui já tem um tempo, né? Então ele está dizendo, professor, então dada a publicação. Na época que eu comprei meu veículo, meu ônibus, meu caminhão, na época não exigia, professor, e aí? Então você vai ter que agora ter 60 dias para fazer isso e você vai ter que colocar a pintura. Está aqui. Você tem essa informação, né? Parágrafo 1º. Para os veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros, a indicação que trata o caput deste artigo poderá ser realizada conforme o item 4.2.2 do anexo, deste caso, de responsabilidade do proprietário do veículo. A gente vai tratar o anexo, né? Parágrafo 2º. No caso de ser verificada a incorreção dos dados inscritos no veículo, durante a fiscalização e de pesagem, fica o proprietário do veículo sujeito às sanções previstas no artigo 237 do CTB, tá? E mais o que a resolução 258 lá, que a gente trata aí. O 258 ela trata de quê? Ela trata da tolerância, né? Da pesagem no tal aqui, por PTB, peso bruto total 5% e para o eixo 10%, então ele trouxe a resolução 258 aí. Então aí, se você tiver aí, aí está colocando aqui um instrumento grande de fiscalização. Então todo veículo tem lá a plaquetinha, pum, né? Ok, bacana, vamos pesar o veículo. Pesou o veículo, vai conferir se é o peso que está ali. Se não for o peso que está ali, você vai cair na infração do 237 do CTB. Ponto final. E aí, professor, tem mais? Tem mais. Por exemplo, né? Além disso, a resolução 258, ele trata da tolerância. Tá? Então, o quê? O agente fiscalizador vai ter que considerar a tolerância de 5% ou 10% de acordo aí com a situação. Né? Ok, vamos lá. Artigo 6º, né? No caso do veículo inacabado, conforme definido no item 2.10, que tem um conceito de veículo inacabado, no anexo dessa resolução, fica o fabricante importador obrigado a declarar na nota fiscal o peso do veículo dessa condição. Bacana, né? Para o cumprimento do dispositivo do artigo 5º, ou seja, do proprietário do veículo, terá um prazo de 120 dias. Eu falei 60 dias, mas ele tem um prazo de 120 dias a partir da data da publicação da resolução, fazer aquela pintura fundo preto em letras ali amarelas, né, na área externa do veículo. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revoga-se a resolução 49 de 98 do CONTRAN. E agora, pessoal, vamos para o seu anexo, falar algumas coisas importantes para vocês aqui. Passada de olho rápido aqui. Objetivo da resolução: estabelecer requisitos para inscrição indicativa e obrigatória dos pesos e capacidades registrados conforme definidos no item a seguir. Então tá lá. Então o que deve conter, né? Definições. Vem comigo aqui, ó. Pesos e capacidades indicados. Pesos máximos e capacidades máximas informadas pelo fabricante ou importador com limites técnicos do veículo. 2.2. Pesos e capacidades autorizados. O que é o peso mais o quê? Mais a lotação. O menor valor entre os pesos e a capacidade máximos estabelecidos pelo regulamento vigente, ou seja, aqui 210, valores legais e os pesos e capacidade indicados pelo fabricante ou importador, valores técnicos aí, né? Tara é o peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroceria, do equipamento, do combustível, pelo menos 90% da capacidade do tanque, das ferramentas e dos acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento expresso em quilogramas, né? Então, isso aqui é a tara, então inclui até o combustível, né? Que coisa interessante e legal, né? Lotação, carga útil máxima expressa em quilogramas, incluído o condutor e os passageiros que o veículo pode transportar para os veículos de carga e tração ou um número de pessoas para os veículos de transporte coletivo ou passageiros. Peso bruto total, já falamos isso, né? Então o que acontece? O que é o peso bruto total? É o somatório da tara com a lotação, né? Ok, né? Carga útil máxima expressa em quilogramas, ok. Peso total é peso máximo autorizado que o veículo pode transmitir ao pavimento constituído da soma da tara mais a lotação. Já explicamos isso lá na 210. Peso bruto total combinado. Aqui é diferente, né? Combinado é mais de um veículo, né? Mais de uma unidade. Vai ser tudo, né?
peso máximo que pode ser transmitido ao pavimento pela combinação de um veículo de tração ou de carga mais seu semi-reboque, reboque, respeitada a relação de potência-peso estabelecida pelo Inmetro, a capacidade máxima de tração da unidade de tração, conforme definida no item 2.7, esse cara aqui, do anexo dessa resolução, e mais o limite estabelecido pela 211. 2.7. Capacidade máxima de tração, CMT. Máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, incluindo o peso bruto total da unidade de tração, limitando as suas condições de geração de multiplicação no momento da força, resistência dos elementos que compõem a transmissão, né? É só leitura, gente, só leitura, vem comigo. Caminhão. Veículo automotor destinado ao transporte de carga com PBT acima de 3.500 kg. Olha aí. Então, o que é um caminhão, cara? Então, um caminhão tem que ter 3,5 toneladas, né? Para ser um caminhão. Podendo tracionar ou arrastar outro veículo, ou podendo tracionar ou arrastar outro veículo, desde que tenha capacidade máxima de tração compatível. Caminhão-trator, é o cavalinho. Veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro veículo. Esse é o trabalho dele. Veículo inacabado incompleto, né? Bacana, né? Todo o chassi e plataforma para veículos ou micro-ônibus e os chassis de caminhões, caminhonete utilitário com cabine completa, incompleta, com ou sem cabine. Então ele fala, é inacabado, né? Veículo acabado, né? Veículo automotor que sai da fábrica pronto para licenciamento sem precisar de complementação. Veículo novo, é diferente do acabado. Veículo de tração, de carga, de transporte de pessoas, reboque, semi-reboque, antes de seu registro e licenciamento. Então ele acabou, o outro ali é antes, né? Muito próximo esse conceito, né? Ok, aplicação, né? Qual que é a aplicação disso aqui? Leitura também. Informações mínimas para os veículos de tração, de carga, de transporte coletivo, de passageiro, então é o seguinte, informações mínimas, tem que ter acima de 3,5 ter essa plaquinha, né? Veículo automotor novo acabado, TARA, tem que ter informações, ó, aplicação TARA, informação de TARA, lotação, PBT, PBTC e CMT, tá? 3.2, veículo automotor novo, inacabado, PBT, PBTC e CMT. Veículo automotor novo que recebeu carroceria ou implemento. Ele tem que ter essas informações de tara e lotação, em complemento às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo. Veículo automotor novo que teve alterado o número de eixos de sua capacidade. Então, ele tem que ter tara, lotação, PBT, em complemento às características informadas pelo fabricante ou importador do veículo, né? Olha aí, importante demais esse item 3, né? Veículo automotor já licenciado que teve alterado a sua estrutura, número de eixos ou suas capacidades. Então, ele tem que informar a tara, lotação, PBT, peso por eixo, respeitada a CMT, informada pelo fabricante ou importador do veículo, em complemento às características informadas pelos mesmos, né? Vem comigo, reboque e semi-reboque, tem que ter. Novo ou alterado, tem que ter o valor da tara, lotação e PBT. Informações mínimas para veículos de tração, de carga e transporte coletivo de passageiros com PBT até 3.500 kg. Né? Vamos lá, 3.2.1. Todas as constantes nos itens tal, né? Sendo autorizadas opcionais, PBT e o CMT. Observação. As informações complementares devem atender os requisitos do item 4. Adiante. Deste anexo em campo distinto das informações originais do fabricante ou importador do veículo, né? Vamos lá, finalmente, os últimos itens aqui, que é o item aqui, item 4, né? Específico, aqui são aquelas informações complementares da plaquinha. As indicações referentes ao item 3 serão escritas em plaquetas ou etiqueta adesiva resistente à ação do tempo. As indicações serão escritas em fundo claro ou escuro, dotados de caracteres alfanuméricos contrastantes com uma altura não superior a 3 milímetros. Também poderão ser usados letras ou números inscritos em alto ou baixo relevo, sem a necessidade de contraste de cor.
Normas gerais. A indicação dos novos veículos automotores de tração de carga será inscrita ou afixada em um dos seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização: na coluna de qualquer da porta, junto às dobradiças ou ao lado da fechadura, o local da plaquinha, na borda de qualquer porta, na parte inferior do assento voltada para a porta, na superfície interna de qualquer porta, no painel de instrumentos, nos veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros. A indicação deverá ser afixada na parte frontal interna acima do para-brisa ou na parte superior da divisória da cabine de comando ao lado do condutor. Na impossibilidade técnica ou ausência do local para fixação, poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para os veículos de carga e tração. Então tá aí para a galera aí, né? Nos reboques e semi-reboques, as indicações deverá ser afixada na parte externa da carroceria, na lateral dianteira. Nos implementos montados sobre o chassi e veículo de carga, a indicação deverá ser fixada na parte externa do mesmo, em sua lateral dianteira. Então tá aí para vocês, mais uma aula paga para a galera. E aí, professor, cara, assunto chato, né? Você viu aí? Assunto muito fácil, né? Muito fácil, eu acho isso... cara, cobrar uma resolução para o concurso é meio puxado. Você tem que saber que tem que ter a placa de identificação. Orientações pedagógicas, cara, tá aí, não precisa assistir essa aula de novo, tá? Mas na sua revisão, peço para você que você faça uma leitura do material de apoio. Uma leitura marcando aquela leitura concentrada, poder de concentração, que você vai chegar lá. Bacana? Vem comigo. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Chico Xavier. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Chico Xavier. Isso aí, cara, né? Eu recebo pedido de ajuda todos os dias. Todos os dias. Tá? Diversos tipos de pedidos. Né? E faz tempo, cara, e eu percebi que muitas das pessoas, não são todas, elas achavam que eu tinha obrigação de ajudá-las. Verdade, cara. Aí eu comecei a dar uma regrada. Comecei a falar uns não, tal. A partir do momento, né, que eu comecei a ter essa atitude, cara, veio até uma contradição aqui com o nosso amigo Chico Xavier, né? Elas começaram a ver, elas começaram a reconhecer, e quem retribuir, tem várias formas de retribuir, não é só, né? Tem várias formas, né? Então isso é um complemento aí que eu faço. Então hoje em dia eu sou bastante seletivo em relação a isso, bastante seletivo, cara. Eu sempre falo, eu ajudo aquilo que me ajuda, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.